20 Leveling Weavers Capítulo 96 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Você está falando sério agora? Nadia perguntou enquanto se afastava do peito de Mateu para olhá-lo diretamente nos olhos. Você está seriamente perguntando isso? Não havia raiva em sua voz, nem desapontamento ou sentimentos negativos. Ela estava simplesmente surpresa até o fim de sua inteligência, algo significado por quão arregalados seus olhos se abriram quando ela olhou para o rosto de Mateu. Eu nunca me importei em ser o único a dar as ordens, admitiu Mateu. Ele então balançou a cabeça e mordeu os lábios. A única razão pela qual eu era tão insistente antes era que eu tinha o conhecimento que os outros não tinham. E agora é a hora dela se desiludir comigo, Mateu pensou severamente. Mas não é melhor ser honesto? Não quero construir nada sobre uma mentira, pensou ele, lutando com seus próprios pensamentos enquanto analisava se deveria continuar com o assunto ou mudá-lo. Para ser totalmente honesto, achei muito estranho quando você de repente tomou tanta iniciativa, Nadia admitiu enquanto movia seu corpo de volta para a posição em que estava antes. Ela deitou a cabeça no peito de Mateu apenas para pegar uma de suas mãos e colocá-la em sua cintura. Não é como se eu não gostasse. Fiquei surpresa, acrescentou ela, contorcendo-se para impedir que Mateu interpretasse suas palavras da maneira errada. Então você gostou quando eu assumi a liderança, hein? Mateu pensou enquanto jogava, colocando um pequeno sorriso no rosto. Voltando ao assunto, uma vez que esta fortaleza esteja de pé, eu realmente não me importaria de dar a Daniel o direito de dar as ordens. Mateu repetiu sua declaração anterior depois de expandi-la um pouco. Existe algum motivo específico por trás disso? Perguntou Nadia. Sim, o jovem respondeu enquanto acenava com a cabeça. Eu realmente não gosto de todo o fardo mental que assumir a responsabilidade pela vida de todos coloca em meus ombros, ele admitiu. Mateu então balançou um pouco o corpo, apenas para envolver as mãos na cintura da garota, puxando ainda mais para um abraço. Quando se trata de você, estou pronto para fazer o que for preciso para ajudá-lo. Quando se trata das outras meninas do nosso grupo, estou disposta a fazer um esforço para ajudá-las. Mateu explicou sua postura, apenas para então ficar em silêncio em vez de terminar o assunto. E quando se trata dos outros? Nadia inclinou a cabeça para o lado, apesar de ter uma expressão séria em todo o rosto. Quando se trata dos outros, o que você está disposto a fazer? Ela perguntou enquanto brincava com o dedo indicador em cima do peito de Mateu. Para ser franco, não dou a mínima para eles pessoalmente, revelou Mateu, apenas para encolher os ombros enquanto desviava os olhos. Claro, eles podem ser úteis para nós, pois os humanos podem fazer maravilhas quando trabalham juntos. Mais uma vez, Mateu fez uma pequena pausa. Desta vez, no entanto, ele não fez isso para aumentar a tensão, mas sim para pensar no que deveria dizer a seguir. Os outros podem ser de grande ajuda para nós. Essa é a única razão pela qual eu me preocupei em salvá-los, explicou Mateu, apenas para baixar os olhos e pressionar a cabeça contra o ombro de Nadia. Eu simplesmente fiz o que a pequena parte da humanidade que resta em mim desejava. Salvar os outros era o instinto natural de um ser humano. Um impulso desenvolvido nos tempos em que o número decrescente de membros da tribo poderia ter resultados devastadores. Lembro-me de um certo estudo que apontou o altruísmo e utilidade como um traço evolutivo de nossa espécie, pensou ele enquanto imagens de simulações de computador de bolhas colocadas em diferentes cenários apareciam diante de seus olhos. Não vejo nada de errado nisso, disse Nadia com voz calma. Ela então levantou a mão e lentamente deu um tapinha na cabeça de Mateu. E estou extremamente feliz por estar no topo da sua lista de prioridades, declarou ela. Nadia então se moveu um pouco para cima de Mateu, apenas para acabar montando nele como um cavalo. Ela então moveu as mãos para cima, prendendo-as atrás do pescoço do marido. O que? Mateu perguntou quando a garota não fez nada além de simplesmente olhar diretamente em seus olhos, apesar de assumir uma posição bastante arriscada. Mesmo sentar assim era algo normal para casais. No final das contas,
Mateu foi oficial com a garota por apenas algumas horas. E mesmo as lembranças extremamente boas do que eles fizeram nos banheiros não foram suficientes para abater repentinamente a libido de Mateu. Nada importante, Nadia respondeu com um sorriso enquanto se inclinava para frente e depositava um beijo gentil no topo da testa de Mateu. Eu só queria olhar para o seu rosto por um momento, acrescentou ela, inclinando-se novamente e dando um beijo na ponta do nariz de Mateu. Foi uma mudança repentina, Mateu apontou, apenas para seus lábios se curvarem para cima em um sorriso. Nadia baixou a cabeça novamente, claramente indo para outro beijo. Mas desta vez, Mateu estava preparado. Em vez de deixar a garota fazer o que ela queria, ele levou uma das mãos ao queixo dela antes de colocar os lábios em sua boca. MHMM. A garota fez um pequeno barulho quando seus lábios se conectaram. No entanto, em vez de se afastar, ela apertou a fechadura formada por seus braços enquanto mergulhava no beijo. HMPH? A garota se contorceu em seu colo quando o jovem empurrou a língua para fora, deslizando entre os lábios da garota. No entanto, em vez de se afastar, Nadia rapidamente aceitou a nova forma do beijo, esfregando sua própria língua contra a de Mateu enquanto o beijo continuava. Ah! Mateu soltou um pequeno suspiro quando seus lábios finalmente se separaram. Dane-se tudo. Ele então gritou, apenas para bater com o punho no chão em um súbito ataque de frustração. O que está errado? Nadia reagiu sem hesitar, quase pulando do colo de Mateu para ficar de guarda contra tudo e qualquer um que ousasse fazer Mateu ter uma reação daquelas. Sou extremamente salgado, não se preocupe com isso. Mateu ignorou o assunto apenas para colocar as mãos nas costas da garota e puxá-la para outro abraço. Eu só gostaria que pudéssemos acabar com esta fortaleza para que pudéssemos desfrutar um do outro em paz. Levelinguives capítulo 97. É por isso que você estava se esforçando tanto esse tempo todo? Nadia perguntou enquanto seus lábios tremiam e formavam um pequeno sorriso. Entre outras coisas, sim, Mateu respondeu e acenou com a cabeça, dolorosamente ciente de como o pequeno sorriso de Nadia se transformou em um sorriso largo. Oh, seu pequeno, Nadia murmurou em um tom de flerte enquanto empurrava seus peitos para fora e os pressionava contra o peito de Mateu. Se você queria se divertir um pouco comigo, só precisava dizer uma palavra, sabe? Ela acrescentou com um sorriso mais brilhante que o próprio sol. Não pode fazer. Mateu balançou a cabeça. Claro, eu adoraria apenas dormir com você até o dia do julgamento chegar. Mas como poderíamos nos divertir sem nos certificarmos de que estamos seguros primeiro? Essa era a verdade por trás da determinação de Mateu de estabelecer a fortaleza. Com nossa comida e bebida garantidas por meio de comerciantes, não precisamos mais nos preocupar com o primeiro nível de necessidades humanas de acordo com a hierarquia de necessidades de Maslow, pensou Mateu. E o próximo nível não é sobre socialização, mas sobre segurança. Esse é um ponto válido. Nadia acenou com a cabeça apenas para então se inclinar para frente e descansar sua testa contra a de Mateu. Mas assim que acabarmos com isso, posso contar com algum tempo a sós com você? Sua voz era mansa, servindo apenas para mostrar a insegurança que Nadia sentia naquele momento. Acho que trazer Lele daria para a foto, algo que ela aceitou superficialmente. Ainda machuca um pouco, pensou Mateu enquanto mordia os lábios. Garantir mais companheiros para seu grupo foi essencial para a sobrevivência de Mateu. Como tal, ele realmente não tinha muita escolha quando se tratava daquele par bissexual. E enquanto foder com um grupo de garotas que concordavam com o ato era legal, ver o olhar de dor por trás dos olhos de Nadia fez Mateu questionar se realmente valia a pena. Assim que estabelecermos esta fortaleza, vou me certificar de passar a noite inteira com você. Mateu se inclinou para a frente e sussurrou diretamente no ouvido da garota. E durante essa noite, eu vou fazer você aprender todas as minhas feições. Ele continuou a sussurrar enquanto colocava as mãos na cintura da garota, e ficarei feliz em aprender sobre todas as suas também. Devido ao fato de Nadia estar montada em Mateu, ambos podiam sentir as reações um do outro. Como tal,
Mateu podia sentir como os quadris de Nadia tremiam, fazendo sua virilha coberta de calcinha esfregar contra a pequena barraca que ele acabou armando. E, inversamente, Nadia também tinha que estar ciente da reação natural de Mateu. Yoshi! Nadia gritou de repente enquanto trazia as duas mãos e batia nas duas bochechas. Antes que a vermelhidão pudesse aparecer nas partes do rosto que ela acabara de atingir, Nadia se levantou de repente. Por um momento, ela se equilibrou sobre os joelhos fracos para manter a estabilidade. E uma vez que ela terminou, ela estendeu a mão. Venha, disse ela em uma voz que não permitia qualquer recusa. Não temos uma fortaleza para estabelecer? Ela perguntou com um pequeno sorriso, apenas para agarrar a mão de Mateu sozinho e alavancar seu corpo para trás, ajudando o jovem a se levantar. Claro, Mateu sorriu ao perceber o quanto conseguiu descansar naqueles poucos minutos que passaram conversando. Mas é mais uma coisa que quero fazer antes disso, acrescentou antes de desviar os olhos da garota e depois fechá-los. Mateu permaneceu congelado no lugar por um momento. E então, ele abriu a boca apenas para proferir uma frase curta. 2 e 3 níveis para minha primeira esposa, ele ordenou, repetindo o mesmo comando que havia usado ao fundo até agora. A principal diferença era óbvia. Ao contrário de todas as vezes que Mateu usou essas palavras, desta vez, ele tinha alguém para realmente ouvi-las. Nadia deu de ombros, surpresa com as palavras repentinas de Mateu. No entanto, o choque dela não foi nada comparado com a provação que as próprias palavras de Mateu o fizeram passar. Que diabos? Ele pensou quando a janela de seu sistema finalmente mostrou algumas diferenças. Este o mecânico de desenvolvimento de esposas que recebi no passado. Ele pensou enquanto olhava para o novo conjunto de dados que não esperava ver. Esposa número 1, idade, 19, nível, 13 mais 12, raça, meio zumbi, classe, primeira esposa, classe 1, estado, exausto, nível, 24, vitalidade, 73, Brown, 70, agilidade, 64, mente, 10, arcano, 25, total, 242, 90 superdotados, 30 gratuitos. Primeira mudança óbvia foi no nível da garota. Um segundo atrás, quando Mateu deu uma olhada, ainda era um combinado de 21 com 9 níveis adicionados por ele presenteá-los no passado. Mas agora, não apenas o nível de Nadia aumentou, mas Mateu agora podia ver suas estatísticas precisas, as mesmas que ele podia ver sobre si mesmo. Querida, vou precisar fazer várias perguntas a você agora, Mateu disse em um tom sério enquanto colocava as mãos no ombro da garota. Colo. O que aconteceu? Nadia perguntou enquanto a preocupação brilhava atrás de seus olhos. Demoraria um pouco para explicar. Ou talvez não. Mateu hesitou. Ele pensou por um momento enquanto enterrava os olhos na visão do decote perfeito de Nadia, apenas para então levantar o rosto e olhar a garota nos olhos dela. Neste momento, posso ver não apenas o seu nível, mas também todas as suas estatísticas, explicou ele. Estatísticas. Nadia repetiu a palavra-chave que captou do que Mateu acabou de dizer. Como naqueles jogos que você costumava jogar. Ela então pediu esclarecimentos. Os de RPG? Mateu perguntou, levantando as sobrancelhas no alto da testa quando de repente ele entendeu um significado mais profundo por trás do que a garota acabou de dizer. Você não disse que nunca perderia seu tempo com jogos? Ele perguntou. Como você poderia saber quais são essas estatísticas se nunca as jogou? Foi apenas uma pergunta casual, não algo para se preocupar excessivamente. Ou então, pensou Mateu ao ponto em que a garota de repente virou o rosto para o lado e usou as duas mãos para escondê-lo. No entanto, Nadia era um pouco lenta demais. Lento demais para esconder o rubor que apareceu em suas bochechas. Então você jogou com eles. Mateu resumiu a situação e permitiu que um pequeno sorriso aparecesse em seus lábios. Eu só queria entender as coisas que você gosta, explicou Nadia como se estivesse tentando se desculpar. E quando pensei na possibilidade de nós dois jogarmos juntos,
A garota engoliu a saliva apenas para erguer os olhos e bravamente estabelecer contato visual com o marido. Fiquei feliz quando descobri seu nome no jogo. E se não fosse por esse apocalipse, eu ia perguntar se poderíamos brincar juntos hoje, acrescentou ela, admitindo algo que Mateo não fazia ideia. É uma pena que tudo tenha acontecido dessa maneira. Então, ele respondeu da única maneira que conseguiu pensar. E então, quando a confusão de Mateo estava prestes a se estabelecer em sua alma, um pequeno sorriso apareceu em seus lábios. De qualquer forma, há uma coisa boa sobre toda essa situação, disse Mateo com um sorriso brincalhão dançando em seus lábios. Lábios que tremiam devido à quantidade de risadas que o jovem teve que segurar agora. E o que pode ser isso? Perguntou Nadia, ainda escondendo o rosto nas palmas das mãos. O fato de que, em vez de sermos nerds atrás da tela, acabamos jogando de maneiras que eu só ousei sonhar. Levelinguives capítulo 98. Porque tenho a sensação de que você quer tentar agora. Nadia perguntou em um tom de flerte enquanto movia seus quadris apenas o mínimo necessário para esfregar provocativamente sua virilha contra a tenda de Mateo. Você quer que eu te chupe antes de irmos? Essa é uma oferta muito tentadora, Mateo admitiu, apenas para então apertar os lábios e cerrar os dentes. Mas eu não acho que seja uma coisa sábia a se fazer, ele acrescentou, virando a cabeça para esconder o quanto ele teve que lutar contra os desejos de seu corpo para derrubar a oferta. Não é sábio? Nadia perguntou, inclinando a cabeça para o lado em confusão. É insalubre ou algo assim? Ela acrescentou, tentando esclarecer sua falta de compreensão. Talvez funcione diferente para as meninas, mas há uma razão pela qual se masturbar também é chamado de desabafar. Mateo apontou enquanto balançava a cabeça. Claro, tirar um iria clarear minha mente muito. O jovem franziu os lábios mais uma vez, apenas para acabar balançando a cabeça. Mas é o vapor que já nos falta. Não posso me dar ao luxo de perder a pouca energia que consegui recuperar com o prazer, explicou Mateo, apenas para agarrar Nadia pela cintura e puxá-la de seu colo. Ok, eu entendo por que você não quer que eu te chupe. Nadia disse enquanto fazia um péssimo trabalho em esconder sua decepção. Mas é mesmo necessário que eu saia do seu colo? Ela perguntou quando teimosamente se recusou a se mover, dominando facilmente as tentativas de Mateo de educá-la. Você está sentado bem na minha barraca, disse Mateo. Ele então ergueu os olhos para o rosto da garota. E você não tem nenhum pingo de ideia de quão perturbador. Mateo parou de falar quando percebeu quanto a garota estava se divertindo enquanto provocava daquele jeito. Tudo bem, fique comigo assim, então, o jovem rapidamente desistiu. Mas precisamos voltar ao assunto. E como você sabe o que são estatísticas, preciso fazer uma pergunta extremamente importante, Mateo anunciou enquanto olhava diretamente nos olhos de sua primeira esposa. Ah? Nadia soltou um pequeno choque. Seus olhos se arregalaram enquanto suas sobrancelhas dispararam em sua testa. Não me diga que você pode ver minhas estatísticas. Nadia se assustou. A princípio, ela levou as mãos ao rosto para esconder o enorme rubor que apareceu. No entanto, antes que a noção de estar envergonhada pudesse penetrar, ela de repente afastou as mãos e lançou a Mateo um olhar assassino. Por que você não me contou antes? Ela reclamou enquanto golpeava o peito de Mateo com os punhos em rápida sucessão. Porque acabei de descobrir que sou capaz de fazer isso, explicou Mateo sem pensar um segundo sequer. E agora, com exceção da mente e do arcano, todas as suas estatísticas oscilam em torno de 70. Apenas no caso de você querer saber, ele acrescentou com um pequeno sorriso. E você quer que eu decida qual deles eu quero melhorar? Nadia pediu apenas para inclinar a cabeça para o lado e depois levar a mão ao queixo para esfregá-lo lentamente. Você pode me dizer a que se referem essas estatísticas mentais e arcanas? Não posso dizer que tenho certeza disso, começou Mateo com uma declaração cautelosa. Mas parece que eles se referem ao uso de algum tipo de habilidade especial. Minha própria estatística misteriosa só cresceu quando fiz pela primeira vez algo que não deveria ser capaz de fazer, explicou Mateo. Quanto à mente,
Acredito que seja algo semelhante à mana. Ele sugeriu e então balançou a cabeça para os lados. Tenha em mente, é apenas o meu palpite, então não tome isso como garantido. Habilidades especiais, você diz? Nadia murmurou enquanto apertava os olhos. Mesmo que uma parte de seus olhos ainda estivesse visível, Mateu percebeu que ela não conseguia ver nada à sua frente ou ao seu redor agora. O foco escrito em todo o rosto dela era o maior que Mateu já tinha visto em sua vida. Bem, por mais que eu esteja interessada nessas coisas misteriosas, não acho que vale a pena arriscar, ela alegou antes de abrir os olhos corretamente e olhar diretamente para o rosto de Mateu. Se a vitalidade se refere à nossa saúde, força muscular à nossa força e agilidade à nossa velocidade, então não preciso pensar muito. Você sabe que não posso confirmar isso. Mateu apontou antes que a garota pudesse se adiantar. Estou ciente, Nadia assentiu com a cabeça. Você pode investir na agilidade, então? Ela pediu. Todos os pontos. Mateu pediu confirmação. Droga, agora vou hesitar. Nadia comentou, apenas para um largo sorriso surgir em seus lábios. Mas você está certo. Quantos pontos você pode investir em minhas estatísticas? 30. Vamos fazer isso, então. Nadia finalmente se levantou do colo de Mateu, libertando o pobre homem da tortura de sentir o tesouro que ele sabia que não poderia reivindicar por enquanto. Que tal investir 5 pontos em cada estatística e depois mais 5 em agilidade? Nadia sugeriu. Você não queria ignorar a mente o arcano? Mateu perguntou, esperando obter uma resposta clara e precisa. Não seria bom se eu aumentasse as estatísticas dele de uma maneira diferente da que ela quer que eu faça? Ele pensou. Isso mesmo. Nadia acenou com a cabeça apenas para então sacudi-la para o lado. Eu mudei de ideia. Embora eu acredite que seria mais benéfico para nós acumular apenas uma das minhas estatísticas, estou preocupada que isso prejudique meu crescimento a longo prazo. Ela explicou sua maneira de pensar. Eu entendo, disse Mateu. Ele não pôde deixar de sorrir ao ouvir o raciocínio da garota, pois era algo que apenas os verdadeiros jogadores sabiam. 5 pontos em cada estatística mais 5 em agilidade. Leveling Weavers capítulo 99. Lá vai, Mateu murmurou quando seu sistema de alguma forma leu suas intenções e as aplicou às estatísticas da garota. Nadia murmurou, apenas para levantar as mãos e olhar para as palmas. Eu não me sinto diferente, embora. Ela informou, apenas para se virar e dar um soco no ar. Ou talvez? Mateu só conseguiu sorrir. É melhor eu não dizer a ela que ela é basicamente 2 vezes mais forte em estatísticas do que eu. Ele pensou antes de balançar a cabeça e se levantar também. Bem, então vamos andando, ele ordenou antes de pegar a mão livre de Nadia e puxá-la junto. Mudar para onde? A garota perguntou com uma expressão confusa no rosto. Ah! Ela rapidamente balançou a cabeça. Desculpe, acabei de ter um ataque cerebral, ela admitiu e fez uma cara engraçada. Sem problema, Mateu respondeu antes de se forçar a se mover. Apesar dos medos iniciais de Mateu, ele conseguiu alcançar a escada sem problemas. O jovem então olhou para a escada, já imaginando toda a dor do cansaço voltando à sua carne no momento em que levantaria a perna para vencer o primeiro dos degraus. Bem, não vai nada, ele pensou, cerrando os dentes enquanto subia. Apenas para perceber que o que ele temia não veio. Eu recebi algum tipo de habilidade de super regeneração de alguma coisa. O jovem pensou, confuso sobre a rapidez com que conseguiu se recuperar de sua exaustão avassaladora. Ou talvez meu corpo reaja apenas quando eu atingir meu limite absoluto. Ele pensou antes de balançar a cabeça e abandonar todos esses pensamentos. Você pode desacelerar um pouco? Nadia pediu de repente. Ah, desculpe. Mateu se desculpou ao parar completamente mais ou menos na metade do caminho até o chão com a entrada do poço. Fiquei tão surpreso por não me sentir tão cansado quanto antes que não percebi que te pressionei demais. Ele explicou antes de abaixar a cabeça em mais um pedido de desculpas. Não é assim, Nadia disse enquanto balançava a cabeça. Eu não quero que você se esforce demais,
ela disse, apenas para então virar o rosto. No entanto, antes que Mateu pudesse reagir de alguma forma, ela moveu a cabeça para trás e olhou no rosto com um olhar de determinação por trás dos olhos. Na verdade, Mati, tenho um pedido importante para você, disse Nadia e abaixou a cabeça. Ela então começou a brincar com as mãos como se não tivesse certeza se deveria expressar seu desejo ou não. Continue. Mateu deu um passo para trás e levantou a cabeça apenas para mexer no cabelo da garota. Tudo o que você deseja, farei o meu melhor para cumprir, afirmou. Então, eu quero que você fique aqui esperando enquanto eu vou chamar as meninas. Nadia ergueu os olhos e revelou o que se passava em sua cabeça. Isso é. Mateu hesitou instantaneamente, apesar do quanto ele queria agradar a garota. Isso é trapaça. Ele finalmente proferiu sua resposta enquanto fixava os olhos no chão. Estou ciente, revelou Nadia, mantendo os olhos cheios de determinação no rosto do marido. Mas eu não acabei de ficar mais forte. Ela então apontou. Você mesmo aumentou minhas estatísticas. E desde que isso aconteceu, isso não significa que meus limites agora são pelo menos um pouco maiores do que antes. Ela perguntou enquanto levantava uma das sobrancelhas e cruzava os braços sobre o peito. Essa é a coisa, querida. Mateu apertou os lábios. Essa sua força. Prefiro conservá-la para a luta que paira sobre nós, explicou seu ponto de vista. Você não é mais forte do que eu? Nadia perguntou, sua sobrancelha esquerda subindo ainda mais em sua testa. Não é melhor se for você. As palavras de Nadia continuaram a ficar cada vez mais fracas quando ela percebeu o único gesto que Mateu fez quando ela afirmou que ele era mais forte. Eu não sou mais forte que você, disse Mateu, mudando ligeiramente de assunto. Segundo apenas as estatísticas, você é quase 2 vezes mais forte do que eu. Ele revelou o que sabia desde que teve a chance de ver as estatísticas de Nadia. Nadia balançou a cabeça em descrença. Você não matou mais zumbis do que eu? Ela perguntou, confusa com a revelação repentina. É uma peculiaridade do meu sistema, disse Mateu antes de revelar um sorriso impotente. Mais uma vez, considerando apenas as estatísticas, estou no nível 14, disse o jovem. Apenas um pequeno passo do nível 15, para ser exato, ele acrescentou antes de erguer os olhos para a garota. Mas adivinhe qual é o meu nível real? Eu desisto, ela disse. 100. Ela então deu um palpite aleatório. Estou no meu segundo nível, Mateu revelou a amarga verdade. Para um ex-jogador como ele, os níveis eram a base da força de alguém. E como se para despeito de suas experiências, seu próprio sistema o deixou preso neste nível baixo, mesmo quando suas estatísticas cresceram adequadamente. Mas se o seu sistema o impede de subir de nível, então como é que você tem um segundo nível em vez de ficar preso no primeiro? Nadia perguntou, apontando algo que Mateu realmente não prestou muita atenção. Aconteceu nos banheiros. O jovem então revelou, apesar de não saber realmente o que tirar dessa declaração. Sistema de esposas, hein? Nadia murmurou sob o nariz, claramente em algo. No entanto, em vez de revelar o que se passava em sua cabeça, a garota mordeu os lábios antes de balançar a cabeça e olhar Mateu diretamente nos olhos. De qualquer forma, nos desviamos muito do assunto, ela apontou antes de cruzar os braços sobre o peito. Mas a questão ainda permanece. Você pode me agradar e esperar enquanto eu chamo nossos aliados? Por mais um momento, Mateu hesitou. A perspectiva de enfrentar outro usuário do sistema o tornava extremamente cauteloso com cada mínimo detalhe que pudesse controlar. Mas certo, não se tratava de ganhar ou perder tal luta. Tratava-se de manter ou perder a confiança de Nadia. Tudo bem, vou esperar aqui. Mateu finalmente desistiu, apenas para dar um passo para trás e descansar as costas contra a parede. Só não se esforce demais, acrescentou. Claro. Vejo você em um momento, disse Nadia com um sorriso brilhante antes de se virar e subir as escadas correndo. Eu realmente espero não me arrepender disso, Mateu murmurou baixinho antes de fechar os olhos. Eu imploro, diga-me que você pode me ouvir. Leveling Weavers capítulo 100.
Eu imploro, diga-me que você pode me ouvir. Uma voz desesperada chegou aos ouvidos de Mateu quando ele estava prestes a relaxar enquanto esperava o retorno de Nadia. Mateu soltou um pequeno gemido de surpresa apenas para abrir rapidamente os olhos e olhar em volta. Mas não havia uma única alma viva para ele ver em qualquer lugar ao redor. Foi uma alucinação ou algo assim? Mateu silenciosamente pronunciou a primeira coisa que lhe veio à mente. Ele então aguçou os ouvidos e até se certificou de não respirar com muita frequência, esperando ouvir algo novamente. Mas sem sucesso. Acho que só estou cansado, Mateu murmurou antes de encolher os ombros, encostar as costas na parede e fechar os olhos. Ei! No instante em que a visão de Mateu escureceu, a voz voltou. Mas o que era ainda pior, essa voz era extremamente familiar. Norberto? Mateu perguntou enquanto abria os olhos novamente. No entanto, não importa quanto tempo ele esperou, ele não recebeu uma única palavra de resposta. É algo sobre ter meus olhos fechados. Mateu pensou, movendo-se instantaneamente para verificar sua validade. Simplesmente baixando as pálpebras. Não feche a porra dos olhos. Um grito desesperado encheu instantaneamente os ouvidos de Mateu. Sim, já descobri sozinho, respondeu Mateu, apenas para balançar a cabeça um pouco. Ainda assim, eu não esperava que você melhorasse sua habilidade tão rapidamente, disse Mateu com um sorriso, apenas para encolher os ombros. Ou talvez Daniel não se incomodou em me dizer que você poderia fazer isso. Ele ponderou. Eu gostaria que fosse esse o caso, respondeu Norbert, sua voz tornando-se amarga. O que aconteceu então? Matheus perguntou. Após o choque inicial de descobrir que ele poderia de alguma forma se comunicar com Norbert, apesar de ele não estar aqui, a racionalidade do jovem contra-atacou. Espere, você não foi verificar aquela sua suposta irmã? Mateu perguntou, sua alma queimando. Esta não é a oportunidade perfeita para verificar as águas antes de tentarmos dominar o último mercador. Ele pensou enquanto outro plano eclodia em sua cabeça. Com quem você está conversando? Uma nova voz chegou aos ouvidos de Mateu. Uma voz que estava claramente preocupada. Espere um segundo, disse Mateu antes de abrir os olhos. Para surpresa de Mateu, foi Nadia quem fez a pergunta recente. Não me pergunte como, mas posso falar com Norbert de alguma forma, explicou. Eu acredito que isso é algum tipo de habilidade dele ou algo assim, acrescentou. Mas eu preciso fechar meus olhos para fazer isso, então me dê um momento, ele pediu antes de fechar as pálpebras novamente. Feche seus olhos. A voz de Nadia ficou ainda mais preocupada do que já estava. Deixe-me tentar também, disse ela. Pessoal, vocês realmente não têm tempo para isso, Norbert declarou enquanto sua voz se enchia de desespero. Espere, eu posso ouvi-lo também. Nadia disse em voz alta, a preocupação em sua voz se transformando em choque. Então, qual é o caso? Ela então perguntou, sua voz mais uma vez mudando para divertida. Eu basicamente morri, revelou Norbert. Mateu não conseguia expressar seu choque em palavras. Que diabos isso significa? Ele pensou. No entanto, em vez de pedir esclarecimentos, ele optou por apenas esperar que Norbert explicasse seu caso. Aquele bastardo me matou no segundo em que saí para verificar se aquela garota era realmente minha irmã, Norbert revelou enquanto sua voz ficou sombria. E sim, a Carol de quem você falou é na verdade minha irmã, acrescentou. Espere um segundo, deixe-me processar isso, Mateu pediu enquanto levantava as mãos em um sinal de pare, embora a outra parte não estivesse realmente lá para vê-lo. Você acabou de dizer que esse cara realmente matou você? Mateu perguntou depois de tomar algum tempo para organizar seus pensamentos. De que outra forma você acha que consegue melhorar essa habilidade estranha? Norbert perguntou que claramente parecia uma pergunta retórica para ele. Você não afirmou ter passado por 2 semanas de apocalipse antes. Eu fiz. Mateu não hesitou em confirmar sua declaração. Mas acho que você não ouviu toda a história, o jovem revirou os olhos. Então, sem abrir os olhos,
Mateu levantou as mãos e deu um tapa nos dois lados do rosto. De qualquer forma, o que você quer que façamos, então? Mateu finalmente perguntou, forçando o assunto a voltar ao que era realmente importante. Você quer vingança? Você quer salvar sua irmã? Ou talvez haja uma chance de impedir que você morra? Mateu perguntou enquanto apertava um pouco as mãos. E tudo sob a suposição de que ele está realmente dizendo a verdade, pensou Mateu. Havia apenas 5 pessoas em todo o mundo em quem ele estava disposto a confiar incondicionalmente. Seus pais, sua irmã, Nadia, e ele mesmo. No entanto, houve muitas vezes em que Mateu duvidou da validade da confiança na última pessoa em quem pensou. Eu quero salvar Carol, isso é óbvio, disse Norbert. Embora eu tenha descoberto muito sobre ela e como ela garantiu sua relativa segurança na escola, ele acrescentou enquanto seu tom escurecia para os níveis quando um arrepio percorreu a espinha de Mateu. Então, meu pressentimento sobre aquele cara estava correto o tempo todo, ele pensou, revirando os olhos sob as pálpebras. Quão forte é esse cara? Mateu perguntou enquanto balançava a cabeça e se levantava do chão. Os poucos momentos que passou a descansar permitiram-lhe voltar a um estado perfeitamente normal. Juntamente com o descanso que teve no escritório com Nadia, Mateu finalmente pôde se despedir da dor insana de exaustão que sentia antes. Porque se não o fizesse, ele não saberia que você está se aproximando. Mateu acrescentou algumas palavras de sua autoria, apenas para expressar seus pensamentos. Pessoal. Uma nova voz de repente entrou na briga. Feche os olhos, respondeu Mateu. Havia apenas 2 pessoas que poderiam invadir sua discussão cega agora. Claro. Leila disse, sua voz cheia de dúvida. Você pode me ouvir agora? Perguntou Norberto. Que diabos? A garota gritou. Seguiu-se um barulho de alguém caindo, indicando que ela tropeçou nas pernas ao tentar recuar. E a habilidade daquele cara, Mateu explicou antes que Leila pudesse surtar ainda mais. Dê-me um momento, disse ele antes de abrir os olhos. Os olhos de Mateu não o traíram. Leila realmente tropeçou nas pernas. Ainda bem que ela não caiu da escada, pensou. No mundo atual, onde a assistência médica provavelmente deixou de existir, algo tão simples como uma perna quebrada ou uma pequena infecção pode facilmente se transformar em condições letais. Calma, Mateu disse enquanto se aproximava da garota e a ajudava a se levantar. Você se lembra de Norberto? Ele então perguntou. O outro policial mais jovem, ele acrescentou para se certificar de que a garota pudesse saber de quem ele estava falando. Vagamente, mas sim, Leila acenou com a cabeça antes de lançar um rápido olhar para Nadia, que continuou sentada com os olhos fechados. Ele pode falar conosco quando mantemos os olhos fechados, explicou Mateu antes de voltar para sua primeira esposa e dar um tapinha em seu ombro. Precisamos ir, ele disse enquanto fechava os olhos. Você pode nos dizer onde está aquele filho da puta? Mateus perguntou. Ele está no andar de baixo do lugar onde você tem aquele outro mercador. Norbert respondeu sem nenhum segundo de hesitação. E como você pode dizer isso mesmo que sua alma esteja aqui, conosco? Mateu perguntou, suas suspeitas subindo pelo teto. Ainda posso perceber tudo ao redor do meu corpo, respondeu Norbert. Parece que Carol o forçou a tentar salvar minha vida, ele acrescentou, apenas para seu tom ficar ainda mais sombrio do que já era. Para o tipo específico de favor, eu acho, Mateu comentou, apenas para balançar a cabeça. Pessoal. Mais uma voz entrou na briga. O que diabos vocês estão fazendo? Ela perguntou. E você, por favor, pode parar de voar por aí? Ela adicionou. Mateus soltou um pequeno gemido chocado quando abriu os olhos e olhou para o rosto de Daria. Você pode vê-lo? Ele perguntou, seus olhos se arregalando. Sim, a garota balançou os ombros. Ele está voando em círculos acima de você. Ela explicou, apenas para seu rosto ficar imóvel enquanto ela olhava para o resto do grupo. O que? Vocês não podem vê-lo? Ela então perguntou, seu rosto se enchendo de surpresa. Sim,
Mateu confirmou o palpite da garota antes de balançar a cabeça, batendo as mãos contra o rosto novamente e, em seguida, fechando os olhos. Vou precisar de você para nos guiar, ele disse enquanto movia os olhos na direção que Daria apontou. E nos avise antes que o encontremos, acrescentou antes de abrir os olhos. Será seu trabalho acompanhar seus avisos, disse Mateu enquanto olhava para Daria, apenas para então bater palmas. E com isso dito, vamos matar aquele bastardo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.